Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu tô aqui de volta com a Ana Paula Pauteando de Boa no Mundo. Oi, gente! E hoje a gente vai trazer para vocês as diferenças entre instituições de ensino que são públicas e privadas. Então, Ana, por favor, fala um pouco sobre o seu trabalho e depois a gente começa o vídeo. Eu sou da empresa da De Boa no Mundo, eu sou uma das proprietárias da De Boa, tem outra proprietária que é a Ângela, e nós duas somos as consultoras educacionais e nós fazemos todo o planejamento, que ele não consiste apenas em indicar qual o melhor curso, qual o melhor college, mas também a melhor região para o seu perfil pessoal, profissional e também as melhores possibilidades através do estudo que você vai ter de imigração. Então, é um trabalho bem personalizado. E eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto nesse momento também, porque a nota do Express Entry, se a gente for olhar, tá bem alta, né? Então, a gente precisa que, se a pessoa optar por vir para cá, para o Canadá, investir nos estudos dela para tentar a imigração, que ela invista direito. Exato, a gente pensa no plano A, B e C. Então, nós temos toda essa preocupação com o nosso cliente. Porque a gente sabe que não é barato vir para cá, né? Deu pouco, mas vamos lá. Vamos lá. Pelo menos que seja um bom investimento, né? Exato. Quem investe quer retorno. Isso aí. Ana, vamos lá. Fala pra mim as principais diferenças entre as instituições públicas e as privadas a nível de ensino. A questão de ensino depende muito do nível, depende muito do tipo da instituição. Se for uma instituição, por exemplo, privada, que é um college privado, que é mais vocacional, aí a gente está falando de um ensino que ele é mais básico, que é um ensino assim que nem o estudante doméstico ele faz. Muito desses programas a pessoa já sai do ensino médio já com essa formação aqui. Então ele é considerado como se fosse um programa tipo os programas co-op que alguns colleges privados oferecem. Então que é mais para uma pessoa poder vir aqui com uma work permit, né, conhecer o mercado, ter aquela experiência, ter uma possibilidade de trabalhar e acabou, apenas isso. Então é mais uma forma, digamos assim, de entrada e de experiência no mercado canadense. Eu considero que esse tipo de college ou de instituição ou de programa, de uma forma geral, é interessante se a pessoa não tem intenção de ter um PGWP, porque esse tipo de curso não dá PGWP, a não ser em Quebec. Um college privado em Quebec vai dar um PGWP, Sim. mas fora de Quebec não. A não ser que você esteja fazendo um programa de degree dentro dessa instituição de ensino, tá? Se a pessoa precisa melhorar o inglês e não quer pagar por um pathway ou não quer pagar por um curso de inglês, né? Então ele dá uma ajudada no inglês porque você tá ali em contato mas com assim, pessoas. Você não tá aprendendo inglês, você está desenvolvendo seu inglês no dia a dia. É mais ou menos isso? Exato. E se a pessoa precisa apenas de um segundo diploma? Então, digamos assim, a pessoa ela tem um inglês não tão bom, mas ela já tem um bacharelado e o que ela precisa para conseguir imigrar é ter um segundo diploma e melhorar o nível de inglês. A gente indica nesse caso. Exato, porque sai mais barato também, né? Sim. Tem alguns programas que, por exemplo, sai tipo $9 mil o ano todo, ou tem alguns programas, às vezes está em promoção, que você tem a oportunidade de ficar praticamente 2 anos, quase 2 anos por $9 mil. Mas, como eu mencionei antes, a qualidade é mais baixa, então existe uma possibilidade, que é o que acontece na maioria dos casos, da pessoa ela ter uma certa dificuldade no mercado de trabalho, dela conseguir posições melhores por conta do nível educacional. Mas tem colleges privados que são muito bons, que tipo, eles são destaque muito mais do que o próprio college, de muitos colleges públicos. Então a gente vai entrar, por exemplo, na Vancouver Film School, que tipo, é fenomenal. Os programas são programas bem específicos, porém não são elegíveis ao PGWP, mas são programas que vão dar uma base, uma formação profissional excelente. E aí também tem as instituições privadas, muitas vezes pode ser college, mas na verdade ela é universidade. Mas como assim? Pode ter o nome de college, mas os programas que tem ali são programas degree, por exemplo, Associate Degree. Já é um programa que é um programa de 2 anos, que ele é elegível para a PGWP e é elegível então do cônjuge ter a Work Permit. Então esses outros tipos de programas que eu mencionei antes, por exemplo, esses mais vocacionais, ou esses outros programas de college que é diploma, é um certificate, ou até mesmo pós-graduate, que seria a pós-graduação, infelizmente não é elegível para trazer o cônjuge para cá com o Work Permit. Mas já o Associate Art Degree, feito dentro de um college privado, não apenas em Quebec, mas em todo o Canadá. Porque é um degree. Porque é um degree, mesmo que ele seja de 2 anos, aí sim ele é elegível para PGWP. Uma coisa que eu queria só esclarecer rapidamente é o seguinte: a gente no Brasil, a gente acha que diploma e o diploma universitário, ou diploma de mestrado, ou diploma de doutorado, o nome é tudo diploma. Aqui é diferente, né? Então você tem o certificate, que é o certificado normal, você tem o diploma, que também tem o nome de diploma. Agora você tem o diploma universitário de mestrado, doutorado, por aí vai, que é o degree.
aqui. Exato. Só para vocês entenderem, o degree é um nível maior. É de bacharelado para cima, digamos assim. Tá? Exato, exatamente. A gente pode colocar numa pirâmide. O vocacional lá embaixo, aí depois o certificate, que também na maioria dos casos ele é um curso bem básico. Mas dá para você ter certificates que vão te permitir ter um PGWP dentro de uma instituição pública e por aí vai. Exatamente. Mas tem muitos, por exemplo, quando é legal de fazer um certificate, quando é na área das trades, por exemplo. Agora, se é um business certificate, a pessoa pode ter até, inclusive, problema de explicar por que ela vai fazer um curso tão básico pro visto. Porque ele é um programa muito básico. Mas depende muito do programa. Resumidamente, ele é um programa base. Aí depois tem o diploma, aí depois tem o Advanced Diploma, e aí a gente tem o Associate Art Degree, junto com o Postgraduate. E aí depois tem o Degree, que seria o bacharelado, aí depois o mestrado, e aí então o doutorado, e depois o pós-doutorado. É mais ou menos assim a pirâmide. O Associate Art Degree, por ele ser degree, ele tá acima do diploma. E lembrando que algumas pessoas ainda vão perguntar, mas Ana, tem um Advanced Diploma. Ele tá dentro da categoria do diploma. Aí então tem a universidade privada, que ela oferece o Associate Arts Degree, o Degree, o mestrado e o doutorado e algumas o pós-doutorado. Para a universidade, não importa o programa que você fizer, desde que ele não seja foundation. Eu tô dizendo de Associate Degree pra cima. É elegível ao PGWP. Por exemplo, a UCW que a gente trabalha. A UCW tem um programa de Associate Degree, que ele é de 2 anos, que é um programa que daí custa bem mais baixo o valor. E pra esse, você tem como trazer o cônjuge pra trabalhar, você é elegível ao PGWP. Então tem todos esses diferenciais. Então pra universidade, diria que você pode ficar tranquilo. Não é a regra do college. Quando é college, que é assim que a gente tem que ter o cuidado, qual é o nível educacional, qual é o tipo de college e tudo mais, para saber se o programa é elegível a um PGWP ou não. E também a pontuação a mais no Express Entry, né? Tem isso também. Exato, exatamente. Uma instituição pública não quer dizer que é uma instituição que você não vai pagar, porque ela tem que ser paga até para quem é doméstico. Só que o doméstico, ele tem uma espécie de subsídio do governo. O que acontece no Brasil? Quando você faz um vestibular para uma instituição federal, você estuda sem precisar pagar nada, porque esse ensino ele é subsidiado, só que ele é subsidiado 100%. E aqui no Canadá, infelizmente, ele não é subsidiado 100%. Apesar de existir student loan, né, essas coisas, né, você vai pagando uma mixaria pro resto da sua vida. Mas você paga. Mas você paga. Então, pro estudante internacional, ele tem que pagar de maneira integral. Então, se não tivesse esse subsídio, o estudante doméstico estaria pagando o mesmo valor do estudante internacional. Então, essa é a diferença do porquê que para o doméstico, uma instituição pública ela é muito mais em conta do que uma instituição privada. A instituição privada, muitas vezes, tem uma diferença tipo de $1.000, $2.000 a mais para o estudante internacional. Não tem tanta diferença. Mas a pública, sim, para quem é o estudante doméstico, é o residente permanente e cidadão. Uma outra diferença da instituição privada, né, principalmente essa que é elegível ao PGWP, por exemplo, uma universidade, é a forma de entrada. Ela é muito mais, digamos assim, flexível do que uma instituição pública. Então, você tem diversas maneiras de demonstrar a sua proficiência e também é uma instituição que você tem muito mais acesso a bolsas de estudo. Então, por exemplo, que é o caso da UCW, entre outras universidades privadas, você tem um acesso assim, um pouco mais direto à bolsa de estudo, porque eles têm como direcional para o mercado. Então, por exemplo, para os alunos brasileiros, nós vamos dar tantos por cento. Então, você não concorre como uma universidade pública, que eles proporcionam, por exemplo, 5 bolsas de estudo e você tem lá 7.000 estudantes brigando pelas 5 bolsas de estudo. Então, uma instituição privada, ela te possibilita maiores chances de você conseguir uma bolsa de estudo do que uma instituição pública, de uma universidade pública. Então, é um outro diferencial bem importante para se ressaltar. Agora, as instituições públicas, né, como ela já estava falando, vão ser elegíveis a você trazer seu cônjuge, vão ser elegíveis a te dar pontuação por educação canadense, vão te permitir ter um PGWP no final do seu curso, contanto que esse curso cumpra determinados requisitos, né, e tenha pelo menos 8 meses, full time, por aí vai. E com relação à qualidade do ensino, você vê que existe, assim, uma grande diferença entre instituições públicas e privadas? Isso depende da instituição, de alguma coisa específica, dos cursos, o que é? Sim, depende muito da instituição, depende muito do ensino. Então, por exemplo, não dá para comparar
uma instituição que oferece um curso que ele é mais vocacional com uma instituição pública que oferece até programas de degree. Então, né, mestrado, doutorado, não tem como comparar por conta do nível educacional. Tem universidades privadas que são excelentes, que têm reconhecimento internacional, com programas reconhecidos internacionalmente. Por que a gente não escuta muito, né, dessas instituições? Porque são instituições mais jovens. Então, as tradicionais são as públicas que têm 100 anos, em comparação com as privadas, com as universidades, tá, gente? Que tem, por exemplo, 20 anos, que tem 10 anos, mas não peca na questão de qualidade. Só não estão muito faladas. Só não estão muito faladas, até porque elas são mais voltadas aqui para a região. Né? Então, não tem aquelas relações, aqueles contratos de relações internacionais. Um dos motivos que os brasileiros conhecem muito as públicas também é por conta do programa que existia do Ciências Sem Fronteiras. Que o pessoal vinha do Ciências Sem Fronteiras para cá e eles iam para uma instituição que era pública. Então, é um dos motivos que a pública, para brasileiros, ela ficou muito mais conhecida. Entendi. Bom, gente, então se vocês têm interesse em vir aqui para o Canadá fazer um programa de estudos, entre em contato com a Ana através do Canadá, @de Boa no Mundo, tá aqui embaixo para vocês entrarem em contato, se caírem na área VIP dos inscritos do Kits no Canadá, aqui para De Boa no Mundo. Ana, muito obrigada por ter participado aqui do vídeo hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Não, de nada. E eu vou deixar você se despedir do pessoal e eu me despeço já. Tchau. Então, vocês entenderam aí, né? Acho que vocês já perceberam que toda a equipe da De Boa no Mundo entende muito bem sobre educação e conversem com o melhor aí do mercado, que quem entende do assunto. Entre em contato conosco, fico no aguardo. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.